projeto que foi selecionado pelo edital Aldir Blanc do estado de Santa Catarina. Meus pais, Anastácio Vorma, Ângela Vorma Simeone. Nasci no município de Caxambu do Sul. O lugarzinho onde eu nasci tinha nome de Sanga Melancia, um lugar no interior. Me casei com 17 anos com Severino Schneid e vim morar na Chalana. Construímos uma família com 5 filhos e ficamos morando sempre aqui na Chalana, não mudamos nunca de lugar. 4 anos no interior, lá na roça, depois subimos para cá. Ele quis colocar um bar, né, um armazém assim. Daí a gente veio para cima, fez uma casinha e se colocou aqui, com o armazém. Daí ele ia trabalhar na lavoura e eu ficava para cuidar do armazém. No começo tinha bastante coisas, né, porque um alvará que a gente fazia valia para todas as coisas, né? Tinha panela, tinha máquina de moer carne, tinha bastante coisas, além de alimentos, né? Que a gente vendia muito. Alimentos, arroz, feijão, farinha. Que eu aprendi que antigamente as mulheres quase não trabalhavam fora, né? Em casa. E a mãe ensinava a parte de culinária, tudo, né? Para cozinhar, fazer pão, fazer todo que é tipo de comida. Lavar roupa, essas coisas de casa, né? Era serviço de mulher, né? E daí a gente ia na roça também, né? Ele nasceu aqui na Chalana, né? Ele é crioulo daqui. Daí já pertence a Guatambu, né? Quando vocês se conheceram, ele já tinha passado pelo ofício de balseiro ou ele ainda estava trabalhando como balseiro? Quando eu conheci ele, ele já tinha ido, porque ele foi no tempo de solteiro, né? 18, 19 anos, que ele fez 3 viagens, ele disse. E daí depois a gente se conheceu, já ele tinha 26 anos, né? Hoje vamos cozinhar carne de porco com quirera, que era uma comida que eles faziam nas viagens deles, né? Era uma das preferidas. Você pega a panela, coloca no fogão, coloca a banha. Ela leva muitos temperos? Antigamente eles faziam a carne e só ponhavam sal, né? Porque na verdade não tinha como, né? Sim. Hoje a gente já faz mais temperadinha, né? Bastante tempero, fica mais. Mas antigamente ponhava a banha, a carne, e daí quando fritava a carne, ponhava a quirera e água e cozinhava, né? Colocava o sal, né? Para ficar gostoso. Coloquei a banha, a carne, vou colocar o sal. Daí eu tenho o meu filho Roberto, que está me auxiliando no almoço. Na verdade, eu moro em Águas Frias, na verdade, lá na Superalta, né? E a minha esposa mora aqui, então para mim comer, eu preciso fazer comida. Só no restaurante não é muito bom, né? Então, o dia a dia eu faço comida para mim todos os dias. Então, feijãozinho, arroz, um frito. E às vezes os amigos a gente faz um prato, né? Um risoto, uma quirera, várias coisas. Os meus filhos todos sabem cozinhar. Tenho 4 filhos homens e uma filha mulher. Antigamente comiam bastante disso, né? Mas hoje é tudo muito preparado, né? Então eu já prefiro a comida assim mais antiga que nem os outros. Era um prato que a gente fazia geralmente mais quando a família estava reunida, né? Porque daí todo mundo sentava na mesa. Posavam no cemitério. Seria um lugar mais seguro, porque vamos dizer assim, o pessoal que vai passar tem medo, né? Eles chegavam e posavam no cemitério. No cemitério? No cemitério, que era um lugar que eles ficavam, acampavam, daí com as trouxas deles que eles tinham, né? E ele não trouxe nenhuma história de assombração? Não, ele conta que daí umas alturas estavam dormindo e passando pessoas de nós, eles se mexiam lá, né?
mais pra folia daí, né? Porque as pessoas imaginavam que tinha assombração, daí quem corria era o que tava, né? Pra eles era a farra quando voltavam embora, né? Tipo, Qual era a função do seu Severino durante as viagens da balsa? Ele ficava nessa parte ali dos remos, né? Ele conta que os remos era tipo assim, uma tábua de 30 e tinha uns 6 metros de comprimento, era a parte do remo dentro d'água, né? E daí o cabo ali era um barrote de 10 por 10, eu acho que era, né? Então ali se agarrava várias pessoas para poder fazer essa força de remar, né? Com caiquinho tu pega um remo sozinho, tu vai. Ali não, ele era várias pessoas agarradas para fazer força, né? Então ele fazia essa parte de remar para a balsa ir, né? No caminho que precisava, né? E por que será que ele fez apenas 3 viagens? Porque parou. O meu avô fez bem mais, né? Que era o pai do meu pai, no caso, ele fez bem. O pai dele fez bastante viagem. Qual era o nome do avô? Conhecido por Juca, o nome dele era José Francisco Schneider. Ele era prático. E ele chegou a fazer viagens com o pai. No caso, o seu pai chegou a fazer. Na verdade, ele fez essa réplica, na verdade, daquele primeiro encontro que teve de balseiro, né? Ele pensou em fazer uma coisa para o pessoal que não conhecia a máquina ali, ó, rodando na água, ele fez pensando nisso, né? Cada montinho desse, parece um barotinho ali, seria um monte de madeira serrada, tábua, né? E era amarrada com espia. Então, de cada negócio desse seria um monte de tábua que ia, né? Se dizendo assim, quantas tábuas tinha de dúzia, eu não vou dizer porque eu não lembro. Daí, tipo, aqui tem uma espia, na verdade, uma demonstração, né? Que tudo era amarrado com espia, né? Não era ramo, era uma madeira, um material forte, né? Nos cantos daí tinha os lampiãozinhos, né? Que era a óleo, né? Eles ligavam à noite, porque demorava mais de dias para chegar lá. E daí a casinha para eles dormir, né? E outra casinha que tinha um fogão onde eles faziam comida. Isso quando não dava problema na viagem, de molhar tudo, eles perderem, né? Tudo, então. E daí a coberta aqui também era de madeira tábua, né? E tipo, isso aqui seria a casinha, então tinha uns trouxas dele pendurados para evitar de molhar. No decorrer da viagem, quem podia descansar um pouco ia dormindo, né? Ou alguns ficavam cuidando, né? E aqui daí a casinha tem um fogãozinho, um fogão ali que eles faziam de barro na época, de tijolo, assim, né? Tijolo não, sei lá, pedra, eu acho que era. E as panelinhas penduradas para ir aquecendo o carreteiro, como é que diz, a quirera e a vaca atolada, que chamavam lá, mandioca, né? Mandioca e carne, né? Tinha uma pessoa específica ou o seu pai também cozinhava? Não, ele não era. O meu pai, na verdade, não era muito de cozinhar, né? Se ele precisasse comer, ele passava fome, né? Ele gostava. Os filhos puxou tudo pela mãe cozinhar. Esse negócio que seria o banco dos remadores, né? Vamos dizer, sentava aqui e se agarrava no remo para fazer por aquela força que eles diziam, né? Daí que, tipo, tinha sempre um caiquinho junto, se caso acontecesse de quebrar, né? Que tinha, como é que é, o salto do Cumã, lá, tipo, se eles fossem pela Argentina, vamos dizer, rio pro lado da Argentina, ela caía lá e quebrava. Então lá que era o lugar mais perigoso, que eles tinham que passar pelo Rio Grande, né? E o seu pai era bom nadador? Ele sabia nadar? Sabia. Só que ali onde que caía, na verdade, aqueles lugares perigosos, que é onde que dava problema, não era poucos que se salvavam na época, né? Que nem contavam. Se caso acontecesse de cair, não tinha muito, não tinha nem como ir atrás da pessoa, né? Que ele fez, isso aqui ele fez sozinho na época, né? Daí depois o filho deu uma reformada nela, que ela ficou bem abandonada, e daí a gente... Daí foi, tipo, só deu uma reformadinha nela, uma coberta, coisa que daí, tipo, ele tinha feito de papel na época, né? Ela foi exposta assim, no primeiro encontro dos balseiros aqui em Porto Chalana. E nos outros encontros vocês também levavam ela? Todos os encontros foi levado. Eu sou Neuza Maria da Silva Corá. Eu nasci em Guatambu, bem no centro da cidade. Na época era em casa os partos, né? Sou a filha mais velha de uma família de 6 irmãos. E o meu pai era escrivão aí de Guatambu muitos anos, mais de 40 anos. E a minha mãe era dona de casa. E o meu avô, o pai da minha mãe, era balseiro, era prático das balsas. Era o João Moreira Filho, chamado de João Teieiro. Chamavam ele João Teieiro. Ele foi muitos anos delegado de polícia, foi
subprefeito, que era intendente na época, que o Guatambu pertencia a Chapecó, né? Me formei professora, trabalhei só 47 anos como professora. A Zelinda, que era professora aqui, me convidou para vir aqui para ajudar a organizar o encontro, e daí acabamos depois escrevendo o livro. Foi em 2005 o encontro e o livro saiu em 2010. A riqueza que Guatambu tinha eram as madeiras, então tinha muitas serrarias, e as serrarias serravam as madeiras em tora ou mais tarde em tábuas, e eram levadas para a Argentina, que lá era onde aí até São Borja, e de lá para a Argentina. E da Argentina ela ia até para a Europa, as madeiras daqui. Então o comércio que tinha era as madeiras. A quirera era uma das comidas que eles levavam, os balseiros, porque ela era uma comida barata e forte, com bastante substância, que eles diziam, né? Então a carne de porco eles levavam, eles criavam um porco crioulo, aquele porco preto, hoje em dia tem o branco que é criado, né? O porco comum que eles diziam, e eles faziam a banha na época para cozinhar, né, a comida. Hoje em dia a gente usa o azeite. E daí eles cozinhavam e levavam naquelas latas que podiam, não existia geladeira, né? Nem plástico para botar as coisas, era lata deles, é lata mesmo. Estragava. E daí levavam porque ficava dias. E a quirera também eles faziam, eles plantavam o milho, né? O milho crioulo, e do milho faziam a quirera. E um dos pratos, então, era a quirera com carne de porco. As mulheres, né, os maridos iam para as balsas e elas ficavam administrando a família. Tinham que fazer tudo, né? E tinha uma bodegona que vendia de tudo. As mulheres vinham lá e diziam: eu vou comprar agora, mas eu só vou pagar com a volta de baixo. A volta de baixo é quando eles voltavam com o dinheiro das balsas. Então vamos colocar o tempero, que a carne já está frita. Foi alho, cebola de cabeça, cebola verde, salsa, pimenta e cenoura. Manjericão. Deixar fritar um pouquinho os temperos. Depois põe a quirera e coloca a água. Daí deixa cozinhar. Daí está pronto o prato. O meu avô fez muitas viagens, né? E a mãe era a filha mais velha, então eu lembro que a gente era criança e eles iam viajar, né? E daí ela contava a história, como é que era e tal. Só que a gente na época não tinha televisão, era tudo assim, sabe, na memória. E daí ela contava as histórias para nós desde criança que o avô viajava e a avó ficava cuidando deles. A balsa entrasse nesse buraco e caísse e quebrasse, era simplesmente prejuízo? Prejuízo, ia tudo fora, madeira, e as pessoas, às vezes nem as pessoas não se salvavam. Você abandonava, né? Porque ela quebrava tudo, né? Ela ficava abandonada no rio e acabava estragando, apodrecendo, né? Um ano pro outro ela apodrecia tudo. E a madeira não tinha como salvar? Não tinha mais. Porque era longe ainda para chegar ao destino, né? Então não tinha como reformar ela aí. Porque até reformar a água baixava, então não ia mais. Ali era o lugar mais perigoso do rio, porque eles tinham que passar esse... sempre tinha que dar enchente para poder... Teve pessoas aqui da comunidade que foram e não voltaram nesse salto? Eu não vi falar de ninguém. Porque eles se precaviam bastante, né? Só iam quando era bem seguro mesmo. Né? Eles iam pelo rio e daí lá em São Borja eles tinham que voltar pela terra. Daí ia a caminhonete buscar eles. O que vinha eram as panelas e as trouxas. As panelas e as trouxas que eles diziam, né? Tinha o São João Maria, eles eram muito devotos, e tinha a Nossa Senhora dos Navegantes, né? Que a padroeira seria dos navegadores, que é a padroeira aqui
igreja do Porto Chalana. E também o São Miguel Arcanjo, que é o padroeiro de Guatambu. Ele é do dia 29 de setembro e geralmente dava enchente de São Miguel. Professora de História aqui do município de Guatambu, e o monge João Maria de Jesus, né, conta a história que ele foi um dos 3 profetas da Guerra do Contestado, 3 lideranças da Guerra do Contestado, que aconteceu em 1912 até 1916, aqui entre Paraná e Santa Catarina. Depois da Guerra do Contestado, ele se dispersou e ficou como um andarilho, né? E aqui em Guatambu ele passou. E as famílias, algumas recebiam eles, dava o alimento, né? Deixava ele posar, deixava ele dormir na propriedade. E ele fazia orações e receitava chás medicinais, plantas medicinais, né? E aqui em Guatambu ele visitou muito, né? Visitou o meu avô, meu bisavô, que é o avô da tia Neuza, era uma das casas que o bisa recebia ele. Deixava ele dormir, dava alimento, né? E daí ele seguia a viagem. Eu lembrei de uma outra coisa. O avô tinha um livrinho, que dizia o livrinho das perguntas do São João Maria. Que quando a pessoa queria fazer uma viagem, queria fazer um negócio, perguntava para o São João Maria se ia dar certo ou não. Então, tinha que pegar e riscar assim. Fazer 5 fileiras, 5 fileiras de risquinhos. E daí pegava 2, mais 2, mais cortava de 2 em 2. Daí se sobrava no final 1 ou 2, daí eles procuravam no livrinho. Era para o ímpar, tá? E daí tinha ali a resposta, se era bom fazer a viagem. Eu devo ter guardado esse livrinho. Tá guardado. Tá na história, tá na família, né? Esse livrinho da São João tá na família, né? João Maria, As perguntas de São João Maria. E eu lembro do meu bisa, eu tinha 9 anos quando ele faleceu. E eu lembro muito que o meu bisa se concentrava numa mesa, sentava, fazia a oração dele, se concentrava, botava a mãozinha assim na cabeça, e ele estava fazendo a oração, a pergunta que ele queria para o dia ou para aquela situação. E ele riscava. Depois que ele faleceu, eu achei, que a gente foi limpar a casinha dele, a casa que ele morava, muitos papeizinhos, até na parede. Até na parede dele ele riscava com aquele não giz de cera, aquele de marceneiro, de carpinteiro. Ele tinha um lápis vermelho, não me esqueço disso, um lápis vermelho que era de marceneiro, de carpinteiro, ele riscava na parede. Então essa é a história de São João Maria, papel, né? Daí. Mas essa é a história do monge João Maria, e ele já tem vestígios assim comprovados da existência dele, que ele passou, que ele andou toda a região oeste aí, né? Aonde ele tocava, onde ele tomava água, por exemplo, a comunidade transformava aquilo como uma água santa, uma água benta. Tem locais hoje aqui, não aqui em Guatambu, mas próximos, né? De São João Maria são chamadas. Lugares próximos que as pessoas levam um litrinho para encher e tomar, porque a crença, a fé nele era muito grande. Quando os imigrantes vêm para Porto Chalana, mais ou menos em 1910 vieram os primeiros moradores para cá, mais ou menos nesse ano. Nossa Senhora dos Navegantes, então, está associada mais com a chegada do imigrante por 1910, 1920, aqui na comunidade, né? E como eles já tinham a tradição, o São João Maria é mais voltado para o povo caboclo, né? E a Nossa Senhora Navegante já é mais voltada para a religião católica e que era muito presente na vida do imigrante, né? Das famílias imigrantes que vieram do Rio Grande do Sul. No final a gente coloca salsinha, né, para ela não cozinhar muito, dela perder o gosto. Então a gente coloca, depois que ela tá pronta, a salsa, dá uma mexida, né, mistura bem, daí já pode servir o prato. Quer provar? Prove, filho, tá bom? Vou experimentar. Vamos ver se tá pronto. Tomara que eu acertei.
daquela na televisão. Que nem diz. É. Uma delícia.